Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, daquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver. Também nossos colegas concurseiros aí poder localizar as videoaulas com maior facilidade e auxiliar nos seus estudos, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, nós vamos agora para a nossa 8ª aula sobre a Base Nacional Comum Curricular. Hoje aí o nosso assunto mais importante na educação, hoje mais trabalhado aí é a nossa BNCC. E vamos dar continuidade aqui na nossa 8ª aula. E agora nós vamos falar sobre a estrutura da Base Nacional Comum Curricular, tá? Estrutura da BNCC. Em conformidade com os fundamentos pedagógicos apresentados na introdução deste documento, a BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação básica e em cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. Tá? Então, assim, a BNCC, ela se estrutura de modo a deixar de forma explícita todas as necessidades aí, todas as competências que os estudantes têm que adquirir ao longo de toda a sua carreira aí da educação básica. Apresenta-se a estrutura geral da BNCC para 3 etapas da educação básica, né? Que é a educação infantil, ensino fundamental e médio. Nós vamos trabalhar só com ensino infantil e fundamental, pessoal, porque esse concurso aqui, no momento, só pede infantil e fundamental. Não vou trabalhar com médio para a gente não sair do foco que realmente importa para a gente, tá? No futuro, aí, assim que passar esse concurso, eu refaço as aulas aí, de modo a incluir o ensino médio também, tá bom? É que para esse concurso realmente só pede o infantil e fundamental. Se coloca o médio, depois chega na hora da prova, você confunde informações. Então, para não confundir, eu vou estar falando só sobre o ensino infantil e fundamental. Então, se apresenta a estrutura da BNCC para 3 etapas da educação básica, né, que é ensino fundamental, médio e infantil, já com detalhamento referente às etapas de educação infantil e do ensino fundamental, cujos documentos são ora apresentados. Também se esclarece como as aprendizagens estão organizadas em cada uma dessas etapas e explica também a composição dos códigos alfanuméricos criados para identificar tais aprendizagens. Pessoal, isso aqui é uma coisa que já não é legal, é importante a gente entender para trabalhar, mas para o concurso provavelmente isso aqui não vai cair, tá? Então a gente não vai se apegar muito a isso. Não nem precisa dar muito pataca aí para esse tipo de coisa aqui. Subtítulo aqui, pessoal: Competências Gerais da BNCC. Ao longo da educação básica, na educação infantil, fundamental e médio, os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais que pretendem assegurar como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento uma formação humana integral que visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então assim, pessoal, olha, como que eu posso explicar? A BNCC hoje, ela é a espinha dorsal da educação brasileira, tá? Tudo hoje vai girar em torno dela. Por quê? Porque é ela que vai normatizar as competências necessárias para o aluno obter uma educação integral, tal. Então ela é a espinha dorsal hoje, sem ela, sem qual hoje a educação não tem como caminhar. E dentro da BNCC, né, como que eu posso dizer, se a BNCC hoje, dando um exemplo aqui, é a espinha dorsal da educação, as 10 competências gerais da BNCC são a sua espinha dorsal. Né? Então, assim, se a BNCC hoje é a alma da educação, a alma da BNCC são as 10 competências gerais. Tá? E isso eu falei na 2ª aula da BNCC, então vocês corram lá, assistam a 2ª aula sobre a Base Nacional Comum Curricular, que ela fala exclusivamente sobre as 10 competências gerais. Tá? Então, ao longo da educação básica, os alunos eles devem desenvolver as 10 competências gerais aí, tá? Que pretendem assegurar tudo isso que eu falei aqui. Na primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes na educação infantil, a educação infantil ela tem 2 eixos estruturantes, tá? Que é as interações e as brincadeiras. Então, o que a gente faz na educação infantil? Brincadeiras e interação social. Ponto. Beleza? Então, são os 2 eixos que estruturam a educação infantil. Gente, anota isso que é importante, tá? Interação e brincadeira. E de acordo com esses eixos estruturantes, pessoal, dentro deles ali, não pode fazer temática fora deles, dentro deles devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são, para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver. Então, assim, para que as crianças possam aprender, desenvolver ali com qualidade, precisa ser assegurados 6 direitos de aprendizagem, tá? São eles: conviver,
brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Gente, conviver. O que é conviver? Ter relações cordiais, se dar bem com as pessoas, tá? Então, o que é viver? É estar vivo, né? Viver a sua própria vida. O que é conviver? Você ter relações boas, relações cordiais aí com as pessoas à sua volta, as crianças, né, com seus coleguinhas. A criança tem que aprender a conviver, ela tem que ter o direito de conviver, tá? Direito de brincar, direito de participar. O que é participar, pessoal? Não é o professor excluir o aluno e falar, senta lá que você não vai participar dessa aula, que você não vai assistir essa aula. Não, né? Ó, a gente vai fazer uma atividade que você não vai estar junto. Não, ela tem o direito de participar, de estar presente de tudo que acontece ali. Tem o direito de explorar, né? Explorar relacionado aí a pesquisar, a conhecer, a examinar, analisar tudo aquilo que é trabalhado, né? O professor, de repente, ele dá uma bola e ele pede para analisar aquela bola e a criança ver o que representa aquela bola ou um outro objeto um pouco mais complexo. Então a criança ela tem o direito de explorar aquele objeto, de analisar, tá? Ou seja, pesquisar sobre aquilo para poder aprender melhor. Expressar, né, pessoal? Expressar referente ali, por exemplo, a roda de conversa, por exemplo, é uma ótima forma de se expressar. Então a criança ela tem o direito de falar sobre aquilo que ela acha que representa alguma coisa, aquilo que ela acha que está certo, fazer perguntas de modo a aprender. Então a criança ela tem o direito de se expressar também e ele precisa ser garantido. Coisa que não acontecia na educação tradicional, né? E conhecer-se. A criança ela precisa se conhecer, né? Ela precisa saber do que ela gosta, do que ela não gosta, o que incomoda ela, o que deixa ela mais à vontade, tá? Ela também tem esse direito. Então, 6 direitos de aprendizagem aí a criança tem que ter assegurada, tendo como base os eixos estruturantes da interação e brincadeira. Então, através da interação e brincadeira, a criança tem o direito de conviver, de se expressar, de explorar, de se conhecer, participar e brincar, certo? Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências, nos quais as crianças podem aprender a se desenvolver. Então assim, pessoal, dentro dos eixos estruturantes, que é interação e brincadeira, tá? Dentro desses 2 eixos estruturantes, a criança tem 6 direitos, tá? Considerando esses direitos que a criança tem, a BNCC estabeleceu 5 campos de experiência para melhor trabalhar com a criança. São eles: primeiro, o eu, o outro e o nós. A criança entender que ela não é sozinha no mundo. Olha, todo o meu tempo de docência, pessoal, eu e todo o resto dos professores temos percebido a mesma coisa. Gente, criança, por exemplo, que é filho único, olha, é um tipo de criança que mais dá trabalho na escola, tá? E diferente, por exemplo, de uma criança que tem vários irmãos. Por quê? Gente, a criança que tem vários irmãos, ele aprende a dividir tudo, ele aprende que tudo, o pai e a mãe, a família ali, tem que dar atenção igual para todos. Por exemplo, vai dar um brinquedo? Porque eu quero uma bicicleta com 100 marchas. Meu, dá para comprar uma bicicleta para cada um? Não. Então o que eles vão aprender? Vai comprar umas 2 ou 3, por exemplo, tenho 4 filhos, vou comprar 2 bicicletas e os 4 vão dividir. Não tem como dar 4 bicicletas ali. Então a família, a criança desde pequena, ela aprende a dividir as coisas, ela aprende a tudo dela não ser de forma única, né? Ela tem um livro, ganhou um livro, ela vai ler, os irmãos vão ler. Então assim, ela não vai pegar aquele livro e falar, não quero que ninguém mexe. Não, tudo ela aprende. Então, gente, é uma criança que quando ela chega na escola ali, a interação social é muito mais fácil, porque ela já tem essa interação social dentro de casa. Quando a criança, por exemplo, ele é um filho único, gente, principalmente quando é único filho, único neto, único sobrinho, único primo, gente, aquela criança é uma criança dificílima de trabalhar com ela. Por quê? Porque ela é egocêntrica. Ela é egocêntrica e egoísta também. Porque ela é uma criança que ela acha que o que é dela ninguém pode mexer, ninguém pode olhar. Se o professor ali, por exemplo, ele vai dar um pote de giz. Eu trabalhei muito assim no começo do ano, eu não dou material para cada um, então eu ponho lá um pote de giz no meio da mesa para que eles possam ali ir pegando um giz de cada vez e pintando cada, né? Gente, a criança que ela é filho único, ele acha que aquele pote de giz é dele e os outros não podem, os outros que vai correr atrás do seu. Então é muito, gente, em todos os âmbitos, nas brincadeiras, ele quer dominar a brincadeira, ele quer mandar, as opiniões dele são a única que vale. Então a criança que é filho único, gente, ele dá muito trabalho, isso é quase que generalizado. É muito raro realmente a criança que é filho único ali que aprende a dividir as coisas, tal. Até amigos eles pegam, por exemplo,
O ano passado eu tive um aluno, gente, que era uma criança maravilhosa, adorava aquela criança, mas, ele tinha um menino ali que ele achava que o menino era dele. Então, aquele menino não podia brincar com mais ninguém. Eu nem lembro quem que era o outro menino lá. Aquele menino não podia brincar com mais ninguém, gente. Só podia brincar com ele. Eu falava, olha, não lembro agora, né? Mas eu até não vou citar nome, então eu vou inventar. Que ele falava, não, o Joãozinho não é seu. Ele tem outros amigos, ele quer brincar com os outros amigos. E aquele menino achava que não, o Joãozinho só podia brincar com ele. Então, assim, ele é egocêntrico, egoísta, assim, gente, até com amigos, sabe? Ele quer o amigo só pra ele, possessivo, assim. E, gente, quando você coloca aqui essa questão do eu, o outro e o nós, como esse campo de experiência, é muito importante, porque você mostra para a criança ali que não é assim, filhão, né? Tem outras crianças, tal, você tem que entender que tudo aqui é partilhado, ele vai entender que ele não é o rei do universo, ele é uma criança entre outras, tá? Então é importante trabalhar esse campo de experiência, o eu, o outro e o nós, ou seja, isso que é bom para você, é bom pro seu coleguinha também, porque se for bom só para você, que nem, por exemplo, o famoso pirulito, né? Mãe que leva pirulito, bala e põe na mochila da criança, não pode. Por quê? É uma coisa que eu sempre trabalho com o estágio 1. Você tem 30 balas aí, para dar uma para cada um? Não. Então você não tem o direito de chupar. Guarda essa bala, você só vai chupar quando você sair da escola. Por quê? Você vai chupar uma bala na frente das outras criancinhas? Gente, imagina eu aqui, ó, vou falar um negócio aqui, né, que a maioria aí vai concordar comigo, né? Você pega, você entra dentro de uma sala com um Big Mac, todo mundo morrendo de fome, e você começa a comer um Big Mac. Você tem 30 Big Macs para dar um para cada um dos seus colegas? Não. Então, você vai sentar dentro de uma sala e comer um Big Mac, todo mundo morrendo de fome? Não dá, né? Então a mesma coisa, pessoal. Você vai chegar, você não pode a criança entrar com pirulito, com doce, com bala ali dentro. Por quê? Porque ela não tem, os outros coleguinhas vão ficar com vontade. Se o adulto fica com vontade, imagina a criança, né? Então ele precisa entender. Aquilo que é bom para ele é bom pro coleguinha também? Então é o eu, o outro e o nós. Ou seja, ambos. É aquela coisa que o Celso Russomano falava lá no Aqui Agora, nos anos 90, né? Estando bom para ambas as partes, né? Está bom para ambas as partes. Porque, gente, se aquilo que a criança está fazendo é legal para ela, mas não é legal para outro colega, tá atrapalhando, tá deixando outro colega em desvantagem, gente, então não é legal de se trabalhar. Então, muito importante esse primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Gente, acho que deu para entender legal, né? Vamos para o segundo campo de experiência aqui. Corpo, gestos e movimentos. Gente, criança precisa trabalhar com o corpo, ela precisa conhecer. Eu trabalho com o corpo até hoje, vocês podem ver que eu uso a mão, a boca e as mãos, né, pra conversar, pra falar, né. Eu dou aula assim, gesticulando, minha esposa sempre fala, você não consegue falar paradinho? Não consigo, eu só consigo falar gesticulando. Então assim, pessoal, a criança precisa explorar o seu corpo, conhecer as partes do seu corpo, saber para que cada uma delas serve. Precisa trabalhar gestos, movimentos, trabalhar muito assim, por isso que eu, principalmente no estágio 1, pessoal, mas estágio 1 e 2, educação infantil tem que ter parque, por exemplo, todo dia. A criança tem que correr, ela tem que pular, ela tem que se exercitar, ela tem que ver os limites, conhecer os limites do corpo dela, tá? Então precisa você trabalhar daí o segundo campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Não é só ficar dentro de uma sala lá, o professor contando história, não. Tem que deixar essas crianças correr de forma saudável, tá? Não é correr por correr, que senão cai e se machuca. Mas correr, subir na gangorra, escorregar no escorregador, tá? A criança tem que ter essa liberdade aí, trabalhar com o seu corpo, através de gestos, movimentos aí, para que a criança realmente possa se desenvolver, tá? Quando a gente fala de gestos e movimentos, não é só parque também não, tá? Pode trabalhar com gestos e movimentos através de brincadeiras como imagem e ação, que a criança tem que fazer mímicas, né? Danças, tá bom? Terceiro campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Pessoal, a criança aprender ali sobre os diversos tipos de traços, tá? Traço reto, traço ondulado, círculo, quadrado, sons, né, pessoal? Aprender a distinguir sons. O professor pode trabalhar assim, tipo, fala para todo mundo tampar o olho e fazer pequenos sons, né? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui um som, aqui, ó. O que é esse som, né? Ó, talvez aí pelo vídeo fique difícil de mostrar, mas fique difícil de entender, mas ó, parece alguma coisa batendo, né? Talvez um copo de vidro numa mesa de vidro, pois é o que acontece aqui, né? Agora se eu, por exemplo, fizer assim com as crianças, ó, todo mundo sabe que eu bati uma palma, né? As crianças também, elas vão distinguindo esse tipo de som, coisinhas bobas, né, pessoal? A gente não vai catar ali aqueles instrumentos de percussão e querer que a criança descobre que a criança não conhece nenhum instrumento, muito menos o som. Mas coisas simples, como bater uma palma, bater um objeto na mesa, né? Ou, por exemplo, pegar um apontador e apontar o lápis ali, a criança vai ouvir, o senhor está apontando o lápis. Então, trabalhar essa questão dos sons também, né?
cores, né, as diversas cores primárias e também o que dá para ser feito com elas, né, quantas cores podem ser criadas através das cores primárias, aí misturando elas. Trabalhar formas também, que eu já falei aqui logo quando eu falei dos traços, né, utilizar traços aí para criar várias formas, tá? Isso pode ser feito também com massinhas de modelar e forminhas, tá, pessoal? Não necessariamente ficar com aquelas lições lá no caderno. O quarto campo de experiência, pessoal, escuta, fala, pensamento e imaginação, né? A criança compreender e aprender a escutar, né? Não falar o tempo todo, ela tem que aprender a escutar também, aprender a falar, não é só escutar. Tem muita criança que na roda de conversa ela só fica ouvindo, ela não quer falar, ela não consegue se expressar. Então precisa trabalhar, escuta, fala, pensamento, né? O que ela está pensando, o que está passando na sua cabecinha agora? Ah, eu estou pensando que está demorando muito a hora que eu quero ir embora, né? A maioria fala isso, tio, quero ir embora, né? Mas pensamento, explorar o pensamento delas, o que elas podem fazer a partir do seu pensamento, a partir do que está acontecendo dentro da sua cabeça. E a imaginação, né? Falar assim, olha, você está aqui na escola, onde você gostaria de estar? Em casa, comendo bolacha, assistindo TV. Então, imagina agora que você está na sua casa, mas que não tem uma TV. O que você ia fazer? E se você tivesse uma nave espacial? Aí, se tiver, né, gente, como o professor pega uma toalha, coloca em cima de uma mesa, aí as crianças entram embaixo ali, fica aquela mesa parecendo uma cabaninha, ali eles podem fingir que é uma nave espacial, que eles estão indo para outro planeta, e instigar também a criança a trabalhar aí a escuta, a fala, pensamento e a imaginação, tá? O último campo de experiência aqui, pessoal, o quinto campo de experiência é espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. Isso aqui, pessoal, até para trabalhar no estágio 1, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Porque senão você vai querer trabalhar a matéria de quinto ano aí com estágio 1. Então assim, pessoal, espaços, né? Quais são os espaços que tem na escola? Vamos explorar os espaços que tem na escola, trabalhar em cada um deles, para a criança poder conhecer, né, os diversos ambientes. O espaço também, pessoal, tem a ver com limites, tá? Onde você pode ir, onde você não pode ir. Por exemplo, eu levo no parque, e o parque tem locais ali que se afasta muito, e aí eu não tenho, por exemplo, campo de visão das crianças, então eu falo, mais pra cá, é pra brincar aqui no parque, não é pra brincar aí. Então o espaço também diz respeito a limites, tá? Tempos, tá? Os tempos, tempo de brincar, tempo de estudar, né? Tempo de ir para casa, tempo de comer, e os tempos também em relação às fases, né, da vida da criança. Quantidades, relações, tipo, as relações têm a ver assim, né? Não é fazer casos de família dentro da escola, não é isso? Não é essa relação, não. Relações de objetos, pessoal. Olha, vamos separar os objetos por cores, amarelo aqui, azul aqui, vermelho aqui. Vamos separar os objetos por formas, quadrado aqui, círculo aqui, triângulo aqui, e assim, as diversas formas. Vamos separar os objetos por referências, números aqui, letras aqui. Vamos separar o alfabeto por referências, vogais aqui, consoantes aqui. E por aí vai, qualquer que seja o objeto. Vamos separar os brinquedos aqui, brinquedo de menino e brinquedo de menina. Vamos separar os brinquedos aqui, brinquedos lúdicos e jogos. Né? Vamos separar os jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro, jogos de cartas ou jogos de tabuleiro também, jogos de peças. E assim, aprender a criança, a mostrar a crianças as relações, a relacionar os objetos de acordo com as suas diversas características. E transformações também, né, pessoal? Que é você pegar um objeto e transformar em outro. Aí entra os famosos, deliciosos e amados pelas crianças, né, blocos de montar, onde as crianças podem criar diversas coisas e transformar diversas coisas também. Isso aqui eu estou falando, gente, em relação ao estágio 1. Claro que isso aqui é só uma modo de vocês poderem estar entendendo um pouquinho sobre esses campos de experiência, tá? Então, os 5 campos de experiência, pessoal, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? São os 5 campos de aprendizagem. Pessoal, se vocês acham assim, o professor fala muito alto, tem que ficar pausando e tal, não, vai na internet e coloca lá, tá? Os 5 campos de experiências aí da educação infantil. Eu falei errado, viu? É campos de experiências, não é campo de aprendizagem, desculpa. É só você colocar lá na internet, campos de experiências da educação infantil. Vai estar lá bonitinho para vocês conseguem anotar aí com mais calma, tá bom? Então, gente, eu vou repetir, porque eu acho que a repetição, quem trabalha com educação infantil sabe que, gente, a repetição é tudo. Então eu vou repetir aqui, para mais uma vez a gente dar uma memorizada, mas não é memorizada no sentido de decorar. Memorizada assim no sentido de ver o que realmente conseguiu aprender, tá?
Gente, os eixos estruturantes da educação infantil: interações e brincadeira. Ponto. Tá? A partir desses eixos, né, dentro desses eixos estruturantes, que são a educação e brincadeira, a partir da educação e brincadeira, as crianças têm 6 direitos de aprendizagem. Elas têm direito de aprender a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Tá? A partir dos direitos de aprendizagem, a criança, a BNCC, ele estabeleceu 5 campos de experiência para facilitar no modo de trabalhar esses direitos de aprendizagem da criança, tá? Que aí tá aqui que eu falei: o eu, o outro e o nós, campos, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, certo? Em cada campo de experiência, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 3 grupos por faixa etária. Então aqui, pessoal, isso aqui também não é muito importante, mas eu vou falar, tá? Então assim, em cada um desses campos de experiência, tem objetivos de aprendizagem separado em 3 grupos de faixa etária, que no caso aqui são os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, né, que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 e 5 anos. Então, pessoal, tem essa subdivisão, não é muito importante você pegar isso, mas assim, claro, aqui tá falando o quê? De bebê de 0 a 1 ano e meio, você vai trabalhar o eu, o outro e o nós, de que forma, né? Ensinando que o professor vai pegar todo mundo no colo, vai brincar com todo mundo, você não vai ficar no colo do tio aí o dia todo, tá? Tem outro coleguinha também. Aí lá na criança bem pequena, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, né? Você vai dar pequenos objetos, pequenos brinquedos, mostrar para ele assim, isso aqui no eu, o outro e o nós, tá? Tô usando só o primeiro exemplo. Vai ensinar para ele assim que ele vai brincar um pouquinho, o colega vai brincar um pouquinho, tá? Crianças pequenas de 4 e 5 anos, né? Mostrar, por exemplo, você vai lá e joga lá os Legos da vida lá, né? A criança, ela vai brincar, ela vai descobrir que brincar com o amigo é muito melhor do que brincar sozinho, então ela não vai pegar todas as pecinhas, os dois vão montar uma casa juntos, um carro juntos, tá? Então assim, de acordo com a faixa etária, você vai trabalhar o mesmo tema de uma forma diferente, tá? De acordo com a maturação da criança ali, tá bom? Então é isso que quer dizer aqui essa faixa etária, esses 3 grupos aí que são desenvolvidos. Na BNCC, o ensino fundamental, agora eu vou falar sobre o ensino fundamental aqui, pessoal. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. Essas áreas favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Então tem 5 áreas de conhecimento aí, tá? Que o ensino fundamental está organizado. Elas favorecem a comunicação entre todos os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Os diferentes componentes curriculares, pessoal, linguagem, ciências exatas, ciências humanas, tá? Isso aí são os componentes curriculares, tá? E essas 5 áreas do conhecimento, elas vão favorecer a comunicação entre esses conhecimentos, tá? Elas se intersectam na formação dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e sistematizados nos diversos componentes. Ou seja, por exemplo, pessoal, matemática, língua portuguesa, ciências, história, cada uma tem a sua especificidade, tá? Mas essas áreas do conhecimento, elas vão fazer uma intersecção entre as disciplinas, vou colocar dessa forma, entre as matérias em si, tá? Entre os conhecimentos em si. Então elas se intersectam ali, respeitando a peculiaridade de cada um, tá? As especificidades de cada um, mas elas se intersectam, fazendo com que um possa trabalhar em articulação com o outro, tá? Nos textos de apresentação, cada área do conhecimento explicita seu papel na formação integral dos alunos do ensino fundamental e destaca particularidades para o ensino fundamental. Anos iniciais e ensino fundamental, anos finais, considerando tanto as características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase de escolarização. Então, pessoal, nos textos de apresentação, aí, cada área do conhecimento ela vai explicitar o papel na formação integral dos alunos, mas vai respeitar, ela também destaca as particularidades, tanto do 1º ao 5º ano, quanto do 6º ao 9º ano, ou seja, anos iniciais e anos finais. Mas ela também
ela vai considerar tanto as características pessoal do aluno, né, quanto as características da sala, quanto às especificidades, ou seja, assim, olha, eu tenho determinado conteúdo para passar, eu tenho esse mínimo para ensinar, mas, gente, por exemplo, assim, a gente tem lá o primeiro ano A e tem o primeiro ano B. Gente, as crianças do primeiro ano A, elas têm uma facilidade maior de trabalhar, tal. O primeiro ano B tem um pouco mais de dificuldade, então você não vai trabalhar na mesma velocidade que você trabalha com um com o outro, tá? Então, tem essa diferença, então é considerado aí também as características da turma, tá? Então, se a turma tem um pouco mais de dificuldade, você vai trabalhar de uma forma mais lenta. Então, você não vai empurrar lá conteúdos específicos lá, olha, o mínimo que você tem que aprender. Claro, só que você vai trabalhar no ritmo da turma também. Você não vai enfiar aquilo na goela deles, porque senão eles vão acabar entendendo nada ali. Tá bom? Cada área do conhecimento estabelece competências específicas da área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dos 9 anos. Essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Tá? Então, assim, cada área do conhecimento ela tem competências específicas próprias dela. Tá? Mas elas vão mostrar ali, de certa forma, como as 10 competências gerais da BNCC, elas se expressam em cada uma dessas áreas. Tá? E esse desenvolvimento ele leva 9 anos aí, do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. Você também não vai catar aí nos 2 primeiros anos querer que trabalhar todas as competências, beleza? Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, no caso aí linguagens e ciências humanas, né, também são definidas competências específicas do componente, ou seja, tanto tem as competências específicas da área do conhecimento, como do próprio componente curricular. O componente curricular vai ter o seu. Então, como que eu posso dizer assim? Eu e a minha esposa, por exemplo, né? Eu tenho minhas competências da minha área específica. Minha esposa tem as competências da área específica dela. Só que a minha esposa e eu, nós somos casados, nós fazemos parte da mesma família. Então, nós dois, nosso casamento, ele é o componente curricular. E o nosso componente curricular é o casamento. Ele também tem competências específicas. Por exemplo, na minha competência específica, aqui como pessoa, né? O meu papel é trabalhar, ajudar em casa, né? Na comida, na roupa, ajudar na criação dos filhos, né? Como homem. Dela como mulher, a competência dela como mulher, fazer a comida, trabalhar fora, também ajuda nos filhos, tal. Cada um tem a sua própria competência, particularidade. Vamos procurar trabalhar da forma mais antiga para vocês entenderem de uma forma melhor, tá? Eu tive que falar primeiro assim, senão minha esposa desce lá e me bate. Mas assim, vamos lá. O homem trabalha, cuida da casa, provê o sustento da família. A mulher, ela faz o quê? Ela cozinha, limpa a casa e lava a roupa, cuida dos filhos, certo? Então, seria as competências específicas de cada um. Agora, nós somos casados. Qual que é a competência do componente curricular, que seria o casamento? O casamento do componente curricular. Né? Qual que é a competência? Ser leal um ao outro, ser bom um para o outro, ser fiel. Então, essas seriam as competências do componente curricular. Então, eu tentei explicar dessa forma para vocês entenderem melhor. Tá? As áreas do conhecimento, cada uma tem as suas competências específicas. Mas tem áreas do conhecimento que tem mais de um componente curricular. Esse componente curricular, ele também tem as suas especificidades, tá bom? Além das especificidades da área do conhecimento. Também são definidas competências específicas do componente, né? Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, geografia e história, a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. Isso aqui eu acabei de falar. As competências específicas, elas possibilitam uma articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares e também uma articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental, anos iniciais, ano fundamental, anos finais e a continuidade das experiências dos alunos, considerando as suas especificidades. Então assim, pessoal, as competências específicas, elas possibilitam que uma articulação horizontal, ou seja, pessoal, numa linha, em que uma perpassa por dentro uma área do conhecimento, perpassa pela outra ali, sem, claro, desrespeitar, sem interferir, mas uma perpassa pela outra ali. É uma articulação horizontal, em que uma possa trabalhar em conjunto com a outra. Mas também ela permite uma articulação vertical, que é o quê? A progressão da criança, tá? Do ensino fundamental, ano inicial, ano final,
tá? Então, assim, essa progressão da criança. Então, a articulação horizontal se refere à progressão, tá? Em que um aí vai dar continuidade ao trabalho do outro. Pessoal, puxa, tem pouquinha coisa pra gente terminar, mas eu vou ter que terminar numa próxima aula, porque já deu 30 minutos aqui, o vídeo vai cortar, tá bom? Então eu vou fazer a outra aula bem curtinha, uma aula com praticamente 5 minutos aí, mas pra realmente não cortar o vídeo, tá? Então a gente continua daqui a pouquinho aí, acho que na 9ª aula, e só pra gente concluir realmente essa temática aqui, tá bom? Então vejo vocês daqui a pouquinho.